Meus amigos, tomem cuidado com quem vocês consomem. Fique sabendo que nem todo mundo vai dar a atenção devida e que o nosso clube merece. Não porque não tem audiência, é porque não querem, tá bom? E eu vou falar com vocês nesse vídeo logo depois da vinheta. Bora lá. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Deixe seu like, é muito importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito e hype esse vídeo caso você apareça essa opção para você, para o canal ser mais visto, para o canal ser mais consumido, tá? Sempre aparece aí, eventualmente, para quem tá em celular principalmente, um botão que chama hypar. Não custa nada para você, você ajuda o canal caso você clique nesse botão para hypar, tá certo? Deixe seu like aí que é importante e vamos conversar sobre algumas manifestações de pessoas da imprensa depois da repercutindo, entre aspas, a vitória do Santos diante do Flamengo, tá? E cara, o flacentrismo em alguns momentos chega a me causar incômodo. E eu falo isso não por causa de torcedores do Flamengo, tá? Não me incomoda em nada torcedor do Flamengo. Pra mim, tá tudo certo. Inclusive, reitero, e como eu disse no Futirinhas e digo aqui, eu respeito a história de todos os clubes, sendo rival ou não. Eu, como consumidor do esporte, não só do Santos, respeito a história de todos os clubes. Eu acho que todos os clubes têm uma história muito bonita, todos os clubes têm seus ídolos, têm as suas importâncias, têm os seus momentos históricos, têm os seus grandes ápices, as suas grandes quedas, não só necessariamente em queda de divisão, mas em queda técnica, em momentos conturbados, em atos muito grandes. Eu respeito, tá? Quem acompanha o Futirinhas há bastante tempo ou me acompanha nas redes sociais sabe muito bem disso, tá? Só quero deixar isso muito claro. Eu não tenho problema nenhum com brincadeira, com zoeira entre torcidas, em tirar sarro, isso pra mim tá tudo certo. O que sempre me incomoda é a ofensa pessoal, tá? Mas eu quero entrar num ponto aqui que eu tenho visto algumas manifestações do Neto me pegou muito hoje. Eu tava esperando. Eu queria ver o que ele fosse falar no programa dele. Ontem ele não falou nada, hoje ele falou e pouco, e a gente vai falar sobre isso. Esse vídeo tá saindo até tarde, tô gravando 10 horas da noite agora, tá? Que tá gravando pro Futirinhas o dia inteiro, escrevendo e gravando pro Futirinhas, e tem, graças a Deus, publicidades aí no canal que a gente precisa fazer roteiro, e vai e volta, e isso toma um tempo danado pra fazer. Mas, enfim, tô parado aqui pra fazer agora esse vídeo aqui pro Vem Pro Peixão, tá certo? E algumas manifestações também sobre alguns comentários que, cara, assim, eu tento realmente, quando eu vou analisar um jogo, por mais que seja o meu time envolvido, eu tento analisar com certa distância. Até pra deixar claro aqui pra você, óbvio que eu torço pro Santos, eu amo o Santos é o clube da minha vida, eu tenho uma devoção pelo nosso clube, você que é torcedor e tem essa identificação também, igual todo torcedor de todos os clubes que torcem também tem. Mas eu tenho uma coisa que eu levo de premissa básica. O esporte, pra mim, ele vai ser analisado independente do clube que eu torça. Então, eu posso dar até alguns exemplos disso. Quando o Santos perdeu a final da Libertadores pro Palmeiras, dia 30 de janeiro de 2021, acabou o jogo, eu abri um vídeo triste pra caramba, cabisbaixo, analisei o jogo e dei parabéns pro Palmeiras pelo título. E eu analisei o jogo, independente do time que eu torcia, porque eu tinha outro time pra analisar. Não era Vem Pro Peixão, era o Futirinhas em si, mas enfim, só pra você ter ideia do meu compromisso com o jogo, com o esporte, tá bom? Com a atividade. Então é isso que eu quero que você leve em consideração. Óbvio que aqui no Vem Pro Peixão eu vou confabular e vou falar e vou analisar da perspectiva como um torcedor do Santos, mas tendo a análise no mais alto nível, no meu modo de ver, tá? Tanto que o Vem Pro Peixão produziu no último jogo 50 minutos de análise, né? Foi 49 minutos e 50 segundos de vídeo analisando o jogo, a vitória diante do Flamengo. Dito isso, eu vou, óbvio, fazer a inserção publicitária que eu preciso, porque é Toys, meu irmão! É Toys! Vai lá na Fute Fanatics, tá certo? Isso aqui, ó, essa brabíssima camisa azul do Peixão, a terceira, a braba, está relançada. E você tem 7% de desconto na loja inteira no cupom Peixão na Fute 7, que você entra na Fute Fanatics pelo QR Code aparecendo na sua tela aqui ou no primeiro link da descrição. Só clicar aí direto na Fute Fanatics, botar os itens no seu carrinho e qualquer departamento da loja
E na hora de pagar, você bota Peixão na Fut7 como cupom, que você tem 7% de desconto no carrinho inteiro, de todos os itens que você colocar. E esse cupom é o reutilizável, tá? Não é só na primeira compra, não. Você vai utilizando. Usei hoje, usei amanhã, usei daqui do 20 dias, daqui 45 dias, daqui um mês, daqui 80 meses, enfim. Esse é o nosso cupom, tá? Pode utilizar lá à vontade na Fut Fanatics, que eu garanto você vai curtir, tá certo? Clica no link da descrição ou no QR Code aparecendo na sua tela e vá lá conhecer a melhor loja de todos os tempos, quiçá de toda a Galacta. É nóis. Vamos lá. Ontem, depois da vitória do Santos, anteontem, né? O Santos venceu anteontem o Flamengo e tal. E aqui, cara, eu analisei até em alguns momentos aqui da vitória, eu falei do Flamengo, né? O Flamengo tem... E se você olhar número, análise, né? Tem muitos canais aí que fazem análises sem clubismo, né? Porque eu digo assim, o clubismo é porque eu sou torcedor do Santos, óbvio que eu vou olhar para uma ótica diferente. Mas canais de análise, né? Fazendo muito conteúdo sobre isso, de chances criadas, qualidade das chances criadas e etc. Tem bastante gente fazendo esse tipo de análise. E aí você pega esse tipo de análise e elas casaram muito com a minha análise, tá? Análise que nas chances claras o Santos foi superior, por mais que o Flamengo tenha tido posse de bola, o Flamengo criou sim muitas dificuldades para o Santos ao longo do jogo, coisa que eu apontei também no pós-jogo, de pressionar na marcação, de não deixar o Santos respirar por um período do jogo. O Santos realmente teve dificuldades, mas foi encontrando o seu jogo dentro disso. E aí eu comecei a ver gente que não admite ser chamada de clubista, né? O senhor Mauro César Pereira, que eu sou bloqueado, orgulhosamente bloqueado por ele, porque a gente sabe muito bem, né? O senhor Mauro César Pereira, até o Thiago Asmar e tal, que são flamenguistas e não é esse o ponto. Mas indo para uma linha de raciocínio que eu considero muito pobre, muito empobrecedora. Porque assim, a gente tá falando de gente que tem conhecimento, tá? São pessoas com conhecimento. Eu não vou falar, pô, o Mauro César não sabe analisar jogo. Ele sabe. Até em jogos do Santos que ele fez recentemente, ele soube comentar, ele sabe analisar jogo, ele sabe observar o que tá acontecendo. Mas quando tá envolvendo o clube deles, isso é meio complicado de ver. Sabe, eu tento, pelo menos quando eu vou analisar, mesmo em derrotas assim, e você já viram aqui algumas vezes, e pessoas que me criticam aqui, inclusive, quando eu falo, pô, isso aqui, por mais que a gente vá apontar erros do nosso clube, etc, e que seja normal, eu não consigo não ver mérito em alguns lances, alguns gols de adversário, porque senão fica sempre o nosso erro, sempre a partir do nosso. Se ninguém erra na defesa, não tem gol, parceiro. Entendeu? Existe mérito na construção dos adversários também. Tem gente que consegue fazer, né, superior taticamente, em jogadas individuais. Eu sempre tento ir para essa linha. Existe mérito nos outros também. Não é sempre o nosso demérito. Por que eu digo isso? Primeiro, indo pro caso do Neto, né? O Neto é muito consumido, cara. Eu sou um dos consumidores, eu assisto. Eu acho que é bom até pra eu aumentar meu leque de poder de análise também, de criador de conteúdo e de entretenimento também, porque isso o Neto faz, tá? E a gente tem que entender. Eu assisto porque eu sou heavy user desse tipo de coisa, eu vejo um monte de programa, eu gosto de acompanhar, não vejo tudo porque não dá, mas pô, vejo o Papo Reto do Benja, com o velho fanático tricolor, com o Kleber e com o Mano. Eu escuto muitas vezes o Estádio 97. Eu gosto de ver, eu assisto o programa do Neto, então não dá pra ver todo dia, mas muitas vezes eu assisto ou vejo depois muitas coisas. Vejo muitas coisas do Flow Esporte Clube, vejo Charla. Então eu vou consumindo muitas coisas para ter conhecimento em histórias, em pessoas, e vejo também muitas análises e canais de análises também. E além de tudo isso, os programas da mídia tradicional, né? Sport TV, etc, ESPN, eu gosto de assistir essas coisas. Dito isso, o Neto demorou 2 dias para se falar do jogo do Santos, da vitória do Santos diante do Flamengo. Primeiro, se eu vou usar o Neymar aqui porque o Neymar é um objeto que... Uma pessoa, vou falar assim, mas é um objeto de interesse por parte do Neto. Tá? Então é uma pessoa de interesse por parte do Neto. E a pessoa de interesse não necessariamente é para falar bem. Se o Neymar, no jogo contra o Flamengo, tivesse perdido um pênalti e o Santos fosse derrotado ou empatasse com o Flamengo, eu tenho certeza e convicção que ontem, na segunda-feira, na quinta-feira, o Neto teria dedicado boa parte do programa dele a falar do descompromisso, da maneira que bateu o pênalti descompromissado, da falta de empenho em campo, e teria feito uma pauta pra dar uma porrada do Neymar.
E, olhando para o entretenimento, isso realmente vai viralizar e óbvio que você vai ter um alcance maior, porque você acaba encontrando nesse caminho pessoas que se identificam com isso e que acham que todo motivo possível para dar a porrada no Neymar vai ser interessante. E aí, óbvio, de tabela, vai falar do Santos também, que o Santos não merece isso, que o Santos não devia ter o Neymar no elenco e essas outras coisas. Por que eu tô falando isso? Porque o que eu percebi ao longo de muito tempo acompanhando o Neto com relação ao Santos Futebol Clube, que ele sempre disse respeitar, e jogou no Santos e tal. Tem uma passagem apagada pelo Santos, mas fez alguns gols, né? Tem uma passagem apagada pelo Santos, mas sempre disse respeitar, e o Santos é o maior clube do mundo e tal. O que eu percebi do modus operandi dele com relação ao Santos? Quando é pra falar do Santos com pena, a situação tá grave e tal, vocês precisam valorizar esse clube, não pode deixar o que tá acontecendo com o Santos, e tudo bem, tá certo? E aí dedica vários momentos do programa e falas e minutagem a falar de situações ruins com relação ao clube. E acho que isso é super válido, tá? Até no Futirinhas mesmo, quando tá uma crise, é muito mais fácil de você produzir o conteúdo para encontrar uma alternativa e falar sobre essa determinada crise. Mas o que a gente tenta fazer? Quando tá tendo jogo e tal, e análise, a gente vai tentando analisar os momentos bons também desses clubes e etc. Para justamente não ficar nessa agenda simplesmente negativa. Então, o que eu percebi? O Santos venceu o Flamengo, foi um jogo que, levando em consideração, e aí num panorama geral, as táticas apresentadas, o Santos foi superior ao Flamengo, por mais que o Flamengo tenha ficado com a bola. E bom, eu fiz o pós-jogo, né? Você pode analisar, você pode ir lá assistir e ver a minha opinião completa. E, enfim, eu falei sobre isso tal, e aí eu acho que o Santos foi superior ao Flamengo pelas propostas de jogo e que a do Santos encaixou mais que a do Flamengo, até pelas chances criadas. E foi no outro dia, não se falou da vitória do Santos diante do Flamengo. E tudo bem, cara, você teve o jogo do Palmeiras para você analisar, teve a vitória do Corinthians fora de casa contra o Ceará para ser analisada também, né? Mas com todo respeito, o Palmeiras enfrentou o Mirassol, que tem um tamanho, o Corinthians enfrentou o Ceará fora de casa, o São Paulo enfrentou o Bragantino fora de casa e o Santos venceu o Flamengo. Em termos de grandeza de partida, a do Santos foi a maior partida dessa quarta-feira para ser analisada. E não ter nenhuma palavra dedicada num programa é muito feio. Pois bem, passou-se isso, né? Caguei, tá? Não é por isso. Mas é mídia tradicional. Hoje, o Neto resolveu falar 3 minutos do Santos. E um dos argumentos que vai casar muito com o argumento do Mauro César que eu chamo de flacentrismo, só existe mérito ou demérito nas nossas atitudes. Não existe mérito de quem tá nos enfrentando. Parece que tudo o que aconteceu no jogo foi por demérito do Flamengo. E se fossem coisas boas feitas pelo Flamengo, por mérito do Flamengo, que realmente, eu falei, é um time melhor. Tá? Não é a vitória do Santos que faz o Santos ser melhor que o Flamengo. Nesse jogo o Santos foi superior. Mas o Flamengo é um time melhor. Enfim. E o Veloso foi muito pra essa linha. O Veloso me segue, tá, gente? Não é nem esse o ponto. Não tô querendo comprar briga, mas o Veloso me segue. Respeitaram demais o Neymar. O Neymar só fez esse gol porque eles deixaram, não foram fortes na bola. Parece que a gente tá falando de um jogador que ele não tem condições técnicas de fazer um gol do jeito que ele fez o gol. Se é um gol do Pedro, se é um gol do Plata, se é um gol do Bruno Henrique, se fosse um gol do Tiquinho Soares, também seria por respeito demais ao atleta que eles são? Aos atletas que eles são? Eu não sei. Eu não acho que esse argumento, essa análise, entre aspas, seria levado em consideração. Então, o que eu vejo é que também, além de todos as críticas que o Neymar recebeu, que de novo eu falo, considero justas. O Neymar recebeu críticas justíssimas ao longo desses meses, mas eu percebo que existe também por parte de analista profissional uma má vontade impressionante. E ainda para o Neymar e também que acaba respingando no Santos, cara. O fato de um programa que é importante pra mídia aqui, ele é importante, tá? Ele tem transmissão, tem público. Você nem falar, e quando você for falar, é com certo desprezo e dá uma minutagem completamente baixa, por que foi pulado um dia? Porque se essa análise é feita no dia seguinte, você tem que demandar um tempo pra fazer a análise. Você tem que falar de momentos do jogo, de quanto o Santos
conseguiu escapar da pressão ofensiva do Flamengo, da pressão no campo de defesa do Santos e conseguir escapar e criar oportunidades de gol. Só que quando você fala no outro dia, todas essas análises já foram feitas por várias pessoas, então esse assunto vira uma coisa só de resquício, você só vai fazer uma lembrança, lá, e o Santos ganhou do Flamengo, né? Como se o jogo em si não tivesse importância nenhuma e como se os acontecimentos ao longo desse jogo não tivessem importância nenhuma. E não foi isso que aconteceu, a gente teve um ótimo jogo. Né? O próprio jogo mesmo, a análise do jogo de quem estava transmitindo, falou isso, o Lédio Carmona falou isso. Né? É um grande jogo, tem poucas chances de gol, mas é um jogo muito disputado. Tem duas propostas diferentes e tal, que estão tendo um embate, e a gente tem uma superioridade do Santos na criação, por mais que o Flamengo seja mais time. Era uma análise que estava acontecendo no momento do jogo, né? De quem estava na transmissão. E aí, cara, é óbvio, né? O Neto é o dono do programa, tá, gente? Então, assim, tem essa escolha. Isso é uma escolha. Escolheram não falar. Por quê? Porque naquele momento, se faz análise na quinta-feira, você vai ter que elogiar a atuação, você vai ter que elogiar a postura, você vai ter que elogiar não só o Neymar, mas outros jogadores, vai ter que falar do Robinho Júnior, vai ter que falar de outros jogadores, né? Do Gabriel Bom Tempo, da jogada do Guilherme, da bela partida defensiva, da atuação do Brasão, que está extremamente seguro, tá um goleiro de nível muito alto, e nada disso foi feito. Faz aquele panorama geralzão. Ah, não, jogou, mereceu, o gol do Neymar foi bonito, hein? Tá, mas é porque a zaga do Flamengo respeitou demais e tal. E, cara, se você pega o jogo em si, pô, teve um pontapé do Arrascaeta numa puxada de contra-ataque do Neymar pra tomar amarelo, porque o Neymar tava se desvencilhando da marcação. Teve uma puxada de camisa do Jorginho no Neymar, porque o Neymar tava se desvencilhando da marcação e tava partindo rumo ao gol. Então, isso é respeito demais? Existe o respeito que você respeita o atleta que você tá enfrentando, um companheiro de trabalho, e até um ídolo de boa parte desses jogadores aí, mas dentro de campo, de verdade, cara, eu tentei olhar, eu assisti o jogo de novo pra ver. Teve esse respeito todo, não me toca, dá espaço. Não teve, cara. Foi um jogo normal. Sabe? Mas criou-se esse discurso como se fosse, tipo, é demérito nosso. Eu não vou falar, pô, o Flamengo acertou tudo no jogo. Óbvio, tem falhas. Assim como o Santos também teve. O Santos não acertou tudo que fez no jogo. O Neymar mesmo errou algumas jogadas. Né? Outros jogadores erraram jogadas, perdem bolas, erram passes. Isso é normal de um jogo. Mas o jogo não é só isso. Você diminuir a atuação do adversário simplesmente, só aconteceu isso porque respeitaram ele demais. Parece que o Neymar fez todo mundo de gato e sapato no jogo todo, fez o que quis e ninguém fez nada, simplesmente aceitou. Aí vem justamente a fala grotesca do Mauro César, que de novo, tem um cara que tem poder de análise. Ele diminuiu ao ponto de o Flamengo teve essa postura aí comparou a outros momentos que o Flamengo foi mal, porque o Felipe Luiz aceitou demais o abraço do Neymar. O cara problematizou um abraço, cara, um cumprimento. Aí o Neymar tentou dar uma caneta ali fora de jogo, o Felipe Luiz riu. Isso não pode, porque vai enfrentar, isso contamina o ambiente. Meu irmão, sabe? Parece, e a sensação que eu tenho, eu falo assim, caramba, eu não vejo nada de futebol na minha vida. Eu não vejo nada. Eu tenho 41 anos e tudo que eu vi de futebol na minha vida é uma mentira. Quantas vezes ao longo da sua vida, só com o clube que você torce, ou seja, no nosso caso o Santos, você viu jogadores, treinadores, membros de comissão técnica se abraçando, ou vendo, por exemplo, quando o Santos foi enfrentar o Flamengo, com o Sampaoli no comando, quantos atletas do Santos foram cumprimentar o Sampaoli? E assim, quando o Santos enfrentou o Atlético Mineiro, isso tudo fez o Santos respeitar demais o adversário, por isso que não conseguiu vencer? Não é reducionista esse tipo de argumento? É uma maneira, cara, que eu vejo, óbvio, como torcedor do Santos, mas também como analista de futebol, de menosprezar ao máximo quem te derrotou. Isso não diminui a grandeza do Santos. Isso, na verdade, no meu modo de ver, diminui o clube que vocês torcem, o clube que vocês estão analisando. Vocês estão diminuindo a importância de um adversário que é gigantesco contra outro adversário gigantesco para simplesmente não ter a pachorra, né, a hombridade de admitir nisso aqueles foram superiores. A jogada do gol do Neymar não sai do pé do Neymar. Ela tem uma construção. Ela não chega lá sem querer. Ela acontece, ela vai até o Neymar e acontece. Assim como outros momentos que o Santos poderia, inclusive, ter aberto o placar em jogadas de outros jogadores que não fosse o Neymar. Aí também ia ser só falha.
Não tem mérito nenhum no que o adversário faz. Primeira é aquela coisa. Primeiro, o cara ignora. Trata como um nada. Depois, no outro dia, acha que tá fazendo um favor. Eu sei que o elogio, ele não tem o mesmo impacto que a crítica. Mas, quando é pra fazer tabelinha, quantos dias o Neymar tomou sol em Mangaratiba, tem tabelinha. Óbvio, porque sabe que isso vai viralizar. E tá tudo certo, faz parte do jogo. Só que também é justo e também faz parte do jogo analisar uma partida como ela tem que ser analisada. Comentar uma partida como ela tem que ser comentada. Valorizar coisas certas que são feitas também. Isso é muito feio, eu acho uma postura extremamente feia. Do outro lado também, o Mauro e o Thiago indo para esse tipo de análise empobrece ainda mais. Porque fica claro que você tá colocando apenas o seu clube acima disso. Então são posturas muito feias de gente que não admite nada. Uma opinião alheia, de gente que não escuta nada. E de novo, cara, não tô falando de ofensa. Eu ofendi o Neto, ou o Mauro, ou o Asmar aqui em algum momento da minha fala? Pois é, eu tô debatendo ideias, né? E é esse o ponto. É muito feio esse tipo de coisa, gente que não aceita nada. Uma coisa é você falar, pô, acho que sua análise foi errada e você tomar um bloqueio. Que não foi o caso, tá? Só tô supondo. Outra é falar assim, você é um lixo. Aí eu entendo um bloqueio. Entende? Então é esse o ponto aqui. Então, você que é torcedor, presta bem atenção o que você consome. Eu não tô falando, pô, só consuma canal do Santos. Só consuma gente que fala bem do Santos. Eu não acho que é isso. Eu acho que esse tipo de coisa, na verdade, faz até mal. Porque a gente se fecha num mundinho que a gente só fala e e vê coisas sobre a gente o tempo inteiro. E você perde a perspectiva dos outros. Porque tem jogador bom nos outros clubes, tem times bons lá fora. Porque senão a gente acha que só o nosso presta. E não é assim que funciona. Tem muita coisa boa em muito lugar. Então é bom que você veja um panorama geral. Só que toma com cuidado com o que você escuta também. Porque na hora da porrada, a gente ouviu muita coisa e muita gente comprou o barulho desses caras. Muita gente comprou o barulho desses caras. Na hora que tem que elogiar, tem que saber elogiar também. Como diz Carlinhos Maia, a mão que aplaude é a mesma mão que vaia. Carlinhos Maia não. Carlinhos Maia quer tô cagando. Carlinhos Bala. Carlinhos Bala. A mão que aplaude é a mesma mão que vaia. Então, tome cuidado. Tá? Quando alguém sair falando e distribuindo hate e etc., tudo certo. Escuta, internaliza, processa e segue tua vida. Não compra o barulho de todo mundo o tempo inteiro, não. Porque é isso que eles querem também, tá? Então, assim, o menosprezo do Neto com relação à vitória do Santos me incomodou sim. Porque eu esperava pelo menos uma análise um pouco mais honesta, que não aconteceu por parte deles. Além de falar muito pouco, pouco mesmo, pular um dia para justamente não ter que analisar, e ainda quando vai falar, tem um certo desdém, é sempre demérito do outro do que mérito do Santos. Isso me incomodou sim. Eu não posso fingir que não. Me incomodou sim, porque é uma pessoa que tem representatividade, tem visibilidade e tem consumo também por parte de torcedores do Santos. Existe uma frustração. Eu nem tô falando, pô, me dedica meia hora do programa aí como você faz com o Corinthians. Não precisa. Mas analisar um jogo importante seria importante, né? Seria interessante, mas optou por essa saída muito canalha no meu ponto de vista e foi muito canalha, tá? Agora eu tenho certeza que não vai responder, vai fingir, fingir demência, etc. Ou falar que é hater ou escambau. Também tô cagando, só tô falando pra você que consome, ter cuidado também. Continue consumindo, eu acho que é bom, como eu disse, acho que é bom você consumir os outros também pra entender os outros. Eu vejo canais do Santos, vejo canais do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo, do Cruzeiro, do Galo. Eu gosto de ver coisas Grêmio, Inter, enfim, vou consumindo. O esporte do Luna, por exemplo, eu vejo bastante. Por quê? Porque pra mim é interessante entender a perspectiva dos outros também, pra justamente não ficar no mesmo mundinho, só ficar no mundinho Santos, entendeu? Mas saiba o que consumir, tá certo? Porque tem gente que gosta de ir muito pra análise mal feita ou análise canalha ou simplesmente não analisar. Então toma cuidado com o que você consome, tá? Só isso. Fiquem com Deus, um beijo para todos. Amanhã estamos de volta para o pós-jogo de Mirassol e Santos. Espero que com mais uma vitória do Santos. Amanhã temos Roleiser e Neymar jogando juntos. Neymar de falso 9, de acordo com o que a gente espera. E, cara, tô com uma sensação
Sensação, tô falando antes. Estou com uma sensação que o nosso menino Robinho Júnior fará o seu primeiro gol como profissional. É uma sensação, tá? Posso estar errado, é só uma sensação. Deixa sua opinião nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo para todos. E até a próxima, valeu.